E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto super sério e, infelizmente, muito atual: fraude contábil. A gente vai falar sobre o papel crítico do auditor nesse cenário, uma peça que, quando falha, pode derrubar gigantes e abalar a confiança de todo o mercado. Vamos nessa? E antes da gente começar, um recadinho rápido. A voz que você está ouvindo é gerada por inteligência artificial e todo o conteúdo que a gente vai ver aqui foi preparado com a supervisão do professor e contador Luciano de Abreu, ok? 40 bilhões de reais. Esse número é absurdo, né? E ele tem nome e sobrenome: Lojas Americanas. Esse foi o valor do rombo que levou a uma das maiores recuperações judiciais da história do Brasil. Tudo por causa de uma fraude que estava acontecendo bem debaixo do nariz de todo mundo. Mas olha, seria um erro pensar que isso é um problema só nosso ou que é algo novo. A história está cheia de casos assim. Enron, Roadcom lá nos Estados Unidos, a Parmalat na Itália e agora Americanas no Brasil. São escândalos que vira e mexe voltam a acontecer, mostrando que é um problema global e recorrente. E o estrago que uma fraude dessas faz é gigantesco. Não é só a empresa que quebra, a gente está falando de investidores que perdem tudo, de milhares de empregos que somem e, talvez o pior de tudo, da destruição da confiança, que é a base de todo o mercado financeiro. Tá, mas para a gente entender a responsabilidade do auditor nessa história, a gente precisa primeiro entender como a fraude funciona por dentro. E o caso das Americanas é, assim, uma aula perfeita e bem recente de como as coisas acontecem. A pergunta que todo mundo se fez quando o escândalo estourou foi essa: como é que uma dívida de 20 bilhões de reais, que depois descobriu seu dobro, ficou escondida por tanto tempo? A resposta está numa operação com um nome até meio comum: risco sacado. A operação em si parece simples, olha só. Primeiro, a Americanas comprava dos seus fornecedores. Aí um banco entrava na jogada e pagava esse fornecedor na hora. A partir daí, a Americanas não devia mais para o fornecedor, e sim para o banco. E onde é que está a fraude? Exatamente aqui no último passo. Essa dívida, que era claramente um empréstimo bancário, era registrada na contabilidade como se fosse uma dívida comum com fornecedores. Uma manobra para esconder os juros e a real natureza da dívida. E qual o efeito disso no balanço? Bom, criava duas empresas diferentes. De um lado, você tinha um balanço maquiado, que mostrava uma empresa super saudável, com pouca dívida e um lucro nas alturas, porque os juros simplesmente não apareciam. Do outro lado, a vida real, uma dívida financeira gigantesca e um lucro bem menor ou até mesmo um prejuízo. Era uma ilusão completa. Com uma fraude desse tamanho, com um impacto tão profundo, a próxima pergunta é inevitável. Tá, e o auditor? Onde é que estava o guardião do mercado, a pessoa que deveria ter visto isso? Essa analogia é perfeita porque vai direto ao ponto. O auditor é visto como o cão de guarda do mercado. A função dele é latir, é avisar quando tem algo errado. E quando esse cão de guarda falha, bom, a responsabilidade é gigantesca. No caso da Americanas, as investigações apontam para uma série de falhas. Faltou ceticismo profissional, faltou questionar, faltou um procedimento básico que é confirmar as dívidas diretamente com os bancos. E, principalmente, parece que ninguém olhou para a essência da operação, só para a forma como ela era apresentada. Ou seja, falhas em fundamentos da auditoria. E o mais assustador é que essa história se repete. Se a gente voltar lá para Enron e WorldCom, o roteiro é muito parecido. Auditores que não questionaram, que não desafiaram a administração da empresa e acabaram permitindo que as fraudes virassem uma bola de neve catastrófica. Ok, diante de tudo isso, o que as regras da profissão exigem de um auditor? O que ele deveria fazer? A resposta para isso está principalmente na norma brasileira de contabilidade, a NBC-TA 240, que fala exatamente sobre a responsabilidade do auditor com relação à fraude. O conceito mais importante dessa norma é o ceticismo profissional. E calma, isso não significa ser o chato que desconfia de tudo. Significa ter uma mente questionadora. É a obrigação de olhar para uma evidência e pensar: isso faz sentido? Tem algo aqui que não se encaixa? É avaliar tudo de forma crítica. A norma também nos dá uma ferramenta muito boa para entender por que as fraudes acontecem, o famoso triângulo da fraude. Ele diz que para uma fraude rolar, geralmente 3 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, existe uma pressão, um incentivo, tipo metas de bônus absurdas. Segundo, uma oportunidade, como um controle interno que não funciona direito. E terceiro, uma racionalização, aquela desculpinha que o fraudador conta para si mesmo. E quando a gente aplica essa teoria nos casos reais, as peças se encaixam que é uma beleza. O incentivo? Bônus milionários para os executivos. A oportunidade? A complexidade de operações como o risco sacado. E a racionalização?
Provavelmente algo do tipo, estamos fazendo isso para salvar a empresa. O auditor tem que estar de olho nesses 3 pontos. Então, para não restar dúvida, a norma é muito clara. A responsabilidade número 1 de prevenir e detectar a fraude é da gestão da empresa. Ponto. Mas a responsabilidade do auditor é planejar e executar seu trabalho de um jeito que ele tenha uma segurança razoável de que, se existir uma fraude relevante, ela vai ser detectada. Não é uma opção. E agora, vamos trazer essa conversa para você. Você que está aí na faculdade, estudando para ser contador ou contadora. O que todos esses escândalos ensinam sobre a profissão que você escolheu? As lições são muito diretas. Primeiro, sempre questione. Não aceite um "é assim porque sim". Peça evidências. Segundo, confirme tudo com fontes de fora. Falar com os bancos, por exemplo, é crucial. Terceiro, analise a essência, a realidade da operação e não só o nome que deram para ela no papel. Quarto, seja independente. Não deixe que a amizade ou um contrato longo te seguem. E por último, talvez o mais importante, lembre-se sempre do seu propósito, que é proteger a confiança de todo mundo no mercado. E para a gente terminar, eu quero deixar essa pergunta para você pensar. Durante a sua carreira, você vai sofrer pressão por resultados, do seu cliente, talvez do seu chefe, e a questão é, diante dessa pressão, qual vai ser a sua atitude? A resposta que você der para essa pergunta, lá na frente, vai definir o tipo de profissional que você vai ser. Pensa nisso.